Furacão na competição continental. Vamos falar do Coritiba. Coritiba está de olho no jogo contra o Corinthians, que ontem também se classificou na Sul-Americana, empatando com o News Old Boys lá em Rosário, na Argentina. Empatou de 0-0, né? Tinha vencido na ida e é o próximo adversário do Coritiba pelo Brasileirão. E a TT Mota vem aí para falar do Coxa, que precisa voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro, hein, TT? Boa tarde. Uma ótima tarde para você, Linhares. Grande abraço a todos ligados no nosso Bate-Pronto Curitiba. Pois é, enquanto o adversário se divide entre a Sul-Americana e as decisões também da Copa do Brasil, o Coritiba tem foco total nesta partida de domingo e na sequência dura que vai ter pela frente. Domingo o Coxa encara o Corinthians jogando fora de casa, depois pega o Flamengo no Couto Pereira, aí tem Fortaleza e São Paulo fora de casa e volta a jogar no Couto Pereira diante do Bahia. Jogo que esse sim vai 10 pontos, 9, quantos forem necessários. Mas a questão, a gente até acompanhou a entrevista ontem do técnico Thiago Kozlowski, falando da importância de não se distanciar dos outros times que estão acima do Coritiba. É o caso do Santos e é o caso do Bahia, que tem 4 pontos a mais que o Verdão. No bate-pronto de ontem, a gente estava fazendo uma análise porque o Coritiba passou e vai terminar todo o primeiro turno desse Campeonato Brasileiro de 2023 na zona do rebaixamento. Eu até fiz uma pesquisa ontem, a gente discutiu sobre essa possibilidade de ser a pior campanha de um primeiro turno do Coritiba desde o início do Brasileirão da era de pontos corridos. E sim, isso foi confirmado. Hoje pela manhã eu falei com o Flávio, do Grupo Helênicos, que reúne todas as estatísticas do Coxa. Um grande abraço para o Flávio, que sempre atende a gente gentilmente. E o Flávio confirmou. Esta campanha de primeiro turno é a pior da história desde o início dos pontos corridos. Em 2020, o Coritiba ficou fora da zona de rebaixamento na 6ª rodada e também na 7ª rodada. Então, portanto, e mesmo vencendo o Corinthians no próximo domingo, o Coritiba não sai da zona de rebaixamento nesta rodada, já que o primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Bahia, que tem 4 pontos a mais que o Verdão. Falando um pouquinho das suspensões, porque além de ter o Bruno Gomes suspenso e também o lateral Jamerson, Nascimento, auxiliar técnico, e o próprio Thiago Kozlowski com suspensão. No domingo, quem fica à beira do gramado é o outro auxiliar técnico do Coritiba, o Williams Alves, ele que tem 37 anos, está no Verdão há 8 anos, chegou no Coritiba desde 2015, já teve diversos cargos na comissão técnica do Coritiba, foi até coordenador de análise de desempenho. E ele vai ter a missão de comandar o Verdão na beira do gramado no domingo, claro, valendo aí a quebra de um tabu, já que o Coritiba nunca ganhou do Corinthians jogando lá em Itaquera. Uma outra notícia confirmada agora pela manhã, a gente falou na última sexta-feira que estaria marcado para hoje o depoimento do Aleph Manga com relação à operação penalidade máxima. Um depoimento agora pela manhã ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, através de videoconferência, o Manga que está no Chipre, né, jogando no Passo. E hoje pela manhã, nesse depoimento ao STJD, o Manga disse estar arrependido e se colocou à disposição para devolver os R$45 mil recebidos dos apostadores. O STJD acompanhou, o Manga, no depoimento dele, deu maiores detalhes, falando que o Diogo Porfírio foi quem o aliciou, chamou para participar desses esquemas de resultados. Ele até deu outros detalhes, que disse que os aliciadores queriam que ele também tomasse um cartão amarelo no jogo diante do Corinthians, e o valor desse jogo para tomar um cartão amarelo seria dobrado. Aí o Manga disse que não queria mais e tal, até porque essas pessoas estariam ganhando comissão em cima dele. Ele não sabe o valor, falou que os apostadores realmente ganhavam. E ele deixou bem claro que está à disposição do STJD para devolver o dinheiro. O advogado que representa Aleph Manga, o Levir Leonardo, disse que o inquérito está em andamento e não deve impedir
o Aleph Manga de seguir atuando pelo Paphos lá do Chipre. Então, Aleph Manga, já depois vamos aguardar aí os outros depoimentos. O Manga que é réu no processo que investiga a manipulação de resultados, a Operação Penalidade Máxima, que está sendo comandada pelo Ministério Público de Goiás. Falando mais um pouquinho agora desta sequência que o Coritiba vai ter, e como o Linhares falou, o adversário do Coxa ontem se classificou na Sul-Americana e na próxima semana, dia 16, quarta-feira, o Corinthians tem o jogo decisivo no Morumbi diante do São Paulo, valendo vaga na final da Copa do Brasil. É claro que a gente teve o Renato Augusto foi poupado, e aí eu já queria perguntar para a Janaína, para o Linhares e para o próprio Alê, para saber, Corinthians classificado na Sul-Americana, a Copa do Brasil é prioridade, será que o Luxemburgo vai colocar um time misto ou até um time reserva no próximo domingo para encarar o Corinthians? Pois é, o Luxemburgo até, ele falou, né, depois do jogo ontem, ele tá com a cabeça na Copa do Brasil, né? Ganhou o jogo de ida do São Paulo e tem a possibilidade de ir para a decisão de um título importantíssimo. O Corinthians está na parte de baixo da tabela, a gente até comentava, né, agora há pouco aí no noticiário do Atlético, em relação à Copa do Brasil, que é o caminho nesse momento para o Corinthians mais curto para chegar à Libertadores do ano que vem, né? E para isso precisa ganhar do São Paulo ou empatar com o São Paulo no Morumbi e depois vencer eventualmente o Flamengo ou o Grêmio na decisão para ficar com o título. Eu penso que o Luxemburgo, na estratégia dele, deve dar uma poupadinha assim, né? O Renato Augusto é o principal jogador do time, né? Ele já nem viajou para a Argentina. E é engraçado porque o Corinthians já deu uma poupadinha também na Sul-Americana, né? Não, a Sul-Americana, o Luxemburgo, desde o início, né, falou que sempre. Ele estava até assim, então, ele preferia não ter disputado, vai né? Poupou ontem, vai poupar domingo pra jogar quarta? Eu acho que domingo vai entrar, pelo menos no primeiro tempo, vai entrar com o que tem de melhor. Renato Augusto jogar meio tempo. Eu imagino que sim, porque senão você fica com os atletas muito tempo sem... parados, né? Entendeu? Vai dar um ritmo, né? Pelo menos um tempo. Como, por exemplo, o Fernandinho contra o Santos. Jogou o primeiro tempo, entendeu? Certo. Imagino que o Luxemburgo faça algo nesse sentido. Eu também acredito que ele não deve poupar. Em casa, né? Joga em casa. E depois, eu acho que não. E depois o Corinthians não viaja, né? Joga contra o São Paulo no Morumbi, mas na mesma cidade. E apesar de no brasileiro, assim, o Corinthians ter oscilado bastante ali até a 13ª rodada, depois ele conseguiu engrenar, né? Conseguiu fazer participações melhores, é um time que tá se recuperando e é muito forte jogando em casa. Então, não deixa de ser mais um grande desafio pro Coritiba, né? Eu acho que é mais uma pedreira no meio do caminho e o Coritiba precisa... estar muito focado, vai estar ali com o William Alves tendo o maior desafio da carreira dele, claro, ele não tem essa responsabilidade de ser o treinador, mas vai estar ali à beira do gramado, né? Tentando deixar o Coritiba numa condição melhor nessa última rodada do primeiro turno. O Coritiba não tem como terminar fora da zona de rebaixamento do primeiro turno, mas ele não pode... parar, né? Não tem margem de erro, tem que somar o máximo de número de pontos possíveis, porque para o Coritiba conseguir permanecer na primeira divisão, ele tem que mostrar mais do que já mostrou até agora, né? Para não cair, porque se a gente for analisar assim, a evolução que o Coritiba teve com o Thiago Kozlowski, quando ele assumiu, foi muito evidente, né? Principalmente na questão emocional. Mas o time ainda tem muitas fragilidades técnicas, principalmente no setor ofensivo, né? É um time que ainda tem muitas dificuldades, às vezes faz uma boa partida, mas às vezes fica devendo já no jogo seguinte. É até difícil da gente analisar, porque eu acho que ainda faltam ali peças de reposição, né? Depois da saída do Manga, o Coritiba ainda tem essa dúvida, né? De quem escalar ali na frente. Poxa, o Robson virou o principal nome do Coritiba, que até então não era, Já né? vamos falar dele. Então. Ele virou a solução do Coritiba, então a ausência do Robson acabou realmente prejudicando o Coritiba na última partida. Parece que faltava alguma coisa ali, né, TT? E ainda falando desta questão de sentir a falta do Aleph Manga, o Coritiba continua conversando com Argelino Slimani. As informações que circulam é que sexta-feira vai ser o prazo final para o Slimani dar uma resposta ao Coritiba.
E, paralelamente à negociação com o Slimani, o Coritiba continua procurando um atacante de velocidade para substituir o Aleph Manga. Está procurando um atacante com as características semelhantes ao Aleph Manga. E você falava também, Jana, da recuperação que o Corinthians teve no primeiro turno. Corinthians que também começou o Campeonato Brasileiro muito mal. E aí, dá uma olhada nesse retrospecto. O Coxa, nas últimas 5 rodadas, dos 15 pontos disputados, o Coritiba conseguiu 7. Já o Corinthians, dos 15 pontos disputados, conseguiu 8. Então, são duas equipes que se recuperaram, ao que pelo menos os números mostram, num momento parecido na competição, né? No mesmo momento da competição, Coritiba e Corinthians apresentaram as suas reações e apresentam uma reação muito parecida nesses 5 últimos jogos, né? Até como você disse, o Corinthians realmente começou o Campeonato Brasileiro muito mal e, assim como o Coxa, deu uma boa recuperada aí nas últimas 5 rodadas. Como a gente fala, né? Todo mundo vai evoluir, né? Todo mundo que tá ali embaixo vai tentar buscar o seu. Então, o Coritiba não pode relaxar em nenhum momento, porque não é só ele que vai conseguir somar os pontos, vencer e buscar, né, fazer um campeonato um pouco mais regular. Então, a questão de buscar um atacante de velocidade, o duro é achar esse jogador livre de contrato no mercado, né? Mas é uma grande missão aí para a SAF do Coritiba nesse segundo semestre. A diferença é que o Corinthians começou um pouco melhor do que o Coritiba, o Campeonato Brasileiro. Não começou bem, mas começou melhor que o Coritiba, né? Porque o começo do Coritiba muito ruim, né? A TT citou aí o Aleph Manga, Operação Penalidade Máxima, e amanhã a gente vai receber aqui no estúdio o advogado Jeffrey Chiquini, que representa 5 jogadores, e hoje ele está defendendo esses jogadores nessa audiência que está acontecendo lá no STJD, na sede da CBF no Rio de Janeiro, e amanhã ele vem aqui para falar. Inclusive tem o Tony Anderson, o Jesus Trindade do Coritiba, o Pedrinho, né, do Atlético, também é representado por ele. Enfim, ele tem 5 jogadores que ele defende. Amanhã ele vem aqui para falar daquilo que ele apresentou como defesa, como sustentação dos recursos destes jogadores, e para falar, enfim, sobre a Operação Penalidade Máxima. Vai estar aqui amanhã no estúdio o advogado Jeffrey Chiquini para uma entrevista conosco. A gente já antecipa aqui os nossos agradecimentos ao Jeffrey. 12:35. Vamos para o intervalo. Voltaremos na sequência aqui com o Bate Pronto, em nome do Consórcio Servopa. Planejando um carro novo, a casa própria ou uma reforma, com o Consórcio Servopa tudo pode ser realidade. Acesse consórcioservopa.com.br e conquiste agora. E todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. O site é para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Use o nosso cupom RICJP no seu primeiro depósito e você vai ganhar 20% de bônus neste primeiro depósito, para brincar à vontade na KTO.com. Daqui a pouco a gente atualiza aí o placar do duelo Janaína Castilho e TT Mota na KTO.com, aqui no RIC Esporte Clube. Rápido intervalo, voltamos já, mas durante o intervalo seguimos com você que está no YouTube Jovem Pan Grupo RIC, na nossa live. Vamos dar uma faladinha aí também sobre a nossa enquete, né? O Atlético deve manter o Wesley Carvalho no comando da equipe? Sim ou não? Entre lá, deixe o seu like, vote na nossa enquete, participe no nosso chat. Voltamos já na Rádio Jovem Pan News. Seguimos no YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Você está ouvindo Bate Pronto Curitiba. Continue conectado com a gente no Instagram, @Jovem Pan News Curitiba, no site jovempan.com.br, na TV Jovem Pan e no rádio em 107.1. Jovem Pan News Curitiba, a rede da informação.
Agora ele confessou. Muito bem, 12:37. Estamos aqui com a nossa live no YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Deixe lá seu like, né, na nossa transmissão. Participe aqui no nosso chat. Tem muita gente já ligada conosco aqui. Vamos dar uma passadinha, ó. Renan Verchay, o Cristiano Fernandes, o Felipe Patê da Brasil Novo. Iremos ser campeão mundial. O Júnior Alves, Senechal é PSTC. Você torce pro PSTC? Não, isso aí deve ser brincadeira por conta do Iguaçu, né? Que eu falei que ia subir Iguaçu e Patriotas, ia subir Então, Andraus e PSTC. Eu imagino que deve ser brincadeira. Previsão, né? Quem que falou isso? Desculpa. Linhares. João Vitor Alves. João Vitor Alves, o Igor com certeza Paixão brincadeira. mandando aqui gol do Bolívar, né? Tá tirando onda aí na torcida do Atlético. Enfim, né? Torcedores participando com a gente aqui. O Eduardo, quem mais aqui? O Orlando Luiz. Tá todo mundo conosco aqui. O Souza, boa tarde, vocês vão falar do gol anulado do Bolívar? Sim, a gente vai falar daqui a pouquinho, bem anulado até o gol, né? Acho que não há muita discussão sobre a falta, né, que motivou a anulação do gol, o empurrão do Rony Fernandes no Thiago Heleno, né? Eu achei bem claro. Achei bem claro. Tem uma imagem de frente que mostra o Thiago Heleno no ar e o Rony Fernandes com o braço. Ele olha onde está o Thiago Heleno e vai com o braço nas costas, né? Assim, não é um empurrão muito forte, mas o suficiente para tirar o Thiago Heleno. O Thiago Heleno, claro, também aproveita o contato ali para também dar uma forçadinha na jogada. Esperou o contato, né? E o contato veio. Exato. Então, assim, eu acho que não há muita discussão nisso aí. O que eu acho que o Bolívar tirou muito proveito ontem foi da questão de reclamação. Tanto no pênalti marcado para o Atlético, quanto nesse gol anulado, né? Levou aí quase 10 minutos, né, de reclamação do time boliviano. É verdade. Ô, TT, a gente já vai ter que voltar para